Recebemos neste programa Andréa Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal. Boa tarde, Andréa, obrigada por estar na nossa companhia. Andréa, começava por lhe perguntar que voz se perdeu sobre os migrantes e os refugiados com o desaparecimento do Papa Francisco. Eu quero acreditar que não se perdeu a voz do Papa Francisco. Nós, de facto, fomos muito abençoados, muito acarinhados pela presença do Papa Francisco. Nós, Igreja, mas em particular todos aqueles que, não apenas na Igreja, que se dedicam a trabalhar em prol da defesa dos migrantes e dos refugiados, das pessoas deslocadas à força. E o Papa Francisco foi desde a primeira hora, e talvez até de forma profética, digo eu, uma voz em defesa destas pessoas que muitas vezes não têm voz. E o Papa Francisco deixou-nos esse exemplo, essa presença, e eu acredito e quero acreditar que a sua voz far-se-á ouvir ainda no tempo e será também um motivo e um motor de dinâmica por parte de todos nós que temos esta responsabilidade, quer na Igreja, quer no mundo, de acompanhar, de servir, de defender as pessoas migrantes, as pessoas deslocadas, as pessoas que procuram refúgio e um lugar seguro para viver. Muitos deles provocados, estas deslocações provocadas por conflitos, por guerras, e o Papa Francisco, ao mesmo tempo que apelava para que as guerras e os conflitos, sem recorrer ao armamento, procurassem ser resolvidos, mas não esquecia nunca a palavra humana perante quem sofre na realidade e provocando deslocações em massa de pessoas que procuravam uma vida melhor. Claro, e eu creio que, enfim, para mim foi sempre espantoso como o Papa Francisco, por um lado, em primeiro lugar, foi profético. Ele atravessa, o seu pontificado, se olharmos para trás, para o retrovisor, como se costuma dizer, 2013. Nós vemos que o Papa Francisco está a assinalar e a dar sinal à Igreja para olhar para os migrantes ainda antes da chamada crise de refugiados de 2015, que veio a marcar muito a Europa, como nós sabemos na história, com a chegada de milhares de refugiados a atravessar o Mediterrâneo, centenas de pessoas que morrem na travessia. E depois, em 2015, ele próprio se desloca a Moria, ao campo de refugiados na Grécia. Exatamente, e depois ele também, mais tarde, vivemos e acompanhámos a situação no Afeganistão e, recentemente, a situação da Ucrânia. 3 acontecimentos que têm origem em conflitos militares, em guerras, mas que provocam imensos deslocados, imenso sofrimento humano. E o Papa Francisco foi portador desta preocupação da Igreja, desta ação da Igreja, de uma forma muito humana, por um lado, mas deixe-me dizer-lhe, eu creio que foi um sinal de clareza e de simplicidade ao mesmo tempo quanto à posição que a Igreja deveria ter em fenómenos complexos como são os fenómenos das migrações. Quer das migrações forçadas, quer das chamadas migrações voluntárias ou económicas. O Papa Francisco é ele próprio migrante, no sentido em que ele é descendente de migrantes italianos na Argentina. Sim. E muitas vezes tendemos a olhar para as migrações como um fenómeno meramente atual e do contexto de hoje, e sobretudo a Europa como lugar de recepção de migrantes. A Europa e os europeus foram os grandes migrantes. Ao longo da história, milhões e milhões de europeus migraram para várias partes do mundo, nomeadamente para as Américas. O Papa Francisco é um descendente dessas migrações. A clareza que fala há pouco advém precisamente dessa experiência pessoal? Eu creio que a experiência dos migrantes, isto é, da pessoa que sai da sua terra para ir procurar realizar a sua vida noutro contexto, e digo, nas migrações, de forma global, temos estas pessoas que procuram a melhor vida noutro lugar, e nós portugueses sabemos o que isso é. E também temos aquelas situações das pessoas que são forçadas a migrar, e também no contexto da lusofonia temos tido esta experiência, nomeadamente no norte de Moçambique, onde milhares de pessoas, por causa de conflitos militares, são forçadas a deslocarem-se, não são refugiados porque não transpõem uma fronteira, são deslocados internos, mas temos essa realidade no nosso mundo, digamos, da lusofonia, no caso de Moçambique, infelizmente.
Deixe-me ir a estes verbos que o Papa Francisco nos deixou: acolher, proteger, promover, integrar. São uma bússola nos documentos, na forma como ele se dirigia, como retratava esta realidade, como se mostrava próximo de migrantes e refugiados. Como é que entende que estes verbos virão a ser conjugados agora? Eu creio que devem ser mantidos na perfeita articulação como o Papa definiu. Aliás, é curioso porque, sendo o Papa Francisco um homem jesuíta também, na sua formação e naquilo que foi o seu processo, eu creio que não é dissociável a sua preocupação com os migrantes e os refugiados daquilo que é a própria história da Companhia de Jesus e da missão recente que Pedro Arrupe, que o Papa Francisco também conheceu enquanto jesuíta, quando fundou o Serviço Jesuíta aos Refugiados, definiu a missão do JRS como acompanhar, servir e defender. Não estão muito longe destes. E, no fundo, essa articulação vai até torna essa missão um pouco mais ampla. Neste sentido, eu creio que o Papa olha para os migrantes não apenas como portadores de uma resposta de emergência imediata, mas também como um cuidado continuado e um cuidado de tornar estas pessoas de refugiados a cidadãos. No fundo, é aquilo que nós temos que, no fundo, olhar para estas pessoas não apenas na sua situação de emergência concreta, imediata, que é necessário acudir, que é necessário responder, mas também olhar para estas pessoas como nossos concidadãos. Isto é, parece-me que aquilo que o Papa quer e que a Igreja quer é que estas pessoas deixem de ser migrantes, deixem de ser refugiadas, deixem de ser deslocados, passem a ser concidadãos connosco. E para isso é preciso responder a estes verbos e cumprir este ciclo de apoio, de resposta imediata, de cuidado, mas também de autonomização das pessoas. O objetivo, quando trabalhamos com migrantes e com refugiados, é que estas pessoas rapidamente deixem de ser pessoas em situação de emergência ou de apoio, passem a ser pessoas autónomas. E por isso trabalhamos as dimensões da formação, da capacitação, do ensino da língua do país de acolhimento, da empregabilidade, da autonomização, porque nenhum refugiado quer ser refugiado toda a vida. Não perdem a memória, mas não querem ser refugiados toda a vida. Todos nós queremos ser cidadãos e participarmos na sociedade que nos acolhe de forma totalmente igual aos cidadãos que já cá estão. Naturalmente. Esse é o objetivo. E de alguma forma o trabalho que o Serviço Jesuíta aos Refugiados desenvolve é este mesmo: acolher, proteger, promover e integrar quando inserem as pessoas no mercado de trabalho, quando lhe procuram uma habitação, quando lhes ensinam a língua portuguesa também. Claro. André, muitíssimo obrigada por ter estado connosco. oportunidade. É um gosto. Muitíssimo obrigada.